Olá, boa noite. Começa agora o programa de entrevista Ideias da Aldeia. E no bate-papo de hoje, uma conversa com quem sabe com intimidade sobre o dia a dia do produtor rural. Homem que acompanha de perto a formulação e execução das políticas públicas para o setor agrícola, Mauro Ribeiro assumiu a Secretaria de Agropecuária e não largou mais as rédeas da condução da agricultura e da pecuária em nosso estado. E é com ele que eu converso a partir de agora. Boa noite, Mauro. Um prazer tê-lo aqui novamente no Ideias da Aldeia. Boa noite, Tarran. Boa noite, amigos de todo o Acre que estão agora ligados na TV Aldeia. É sempre bom estar aqui de volta e poder discutir alguns desses assuntos que hoje em dia são mais do que uma obrigação. A gente tem que pegar o Acre hoje e considerá-lo como um dos estados importantes na perspectiva de produção agrícola para abastecer não só o nosso mercado, mas sobretudo outros mercados. A integração agora é definitiva, o passo que faltava, para mim mais importante até do que a estrada, que vai levar algum tempo para ser construída no Peru, mas essa ponte era fundamental. Você podia ter a estrada e não ter como fazer o transporte com a facilidade que a ponte oferece. Ela está pronta, dá mobilidade aos produtores, à nossa produção, então eu acho que a gente definitivamente precisa olhar o Acre hoje como um estado que precisa aumentar fortemente a sua produção agropecuária. Quando se fala em integração com o Peru, o principal produto que se vende nas rodadas de negócio, que se comenta, que se escreve sobre, é a nossa carne. Como que está preparada a pecuária acreana para a abertura ao mercado peruano? Sabe o que é, tá? Que nós, aqui no Acre, nós já temos um know-how bastante interessante em termos tecnológicos da produção de carne. Nós temos uma produção em escala, ainda que não seja, nem se compare, nem de longe, a escala, por exemplo, que tem o Mato Grosso do Sul, mas já é uma escala de produção interessante. Temos condição de abastecer com regularidade o nosso mercado, outros mercados que já vem acontecendo. Nós já exportamos para outros estados do Brasil quase 80% da carne que é produzida aqui no estado. E daí para essa carne de qualidade, produzida a um custo baixo, em condições cada vez mais adequadas à nossa Amazônia, chegar ao Peru, o que a gente precisa agora é fazer os primeiros negócios. À medida que esses primeiros negócios forem acontecendo, a gente for ajustando o mecanismo de um e de outro negócio para que a gente não só se preocupe em vender, mas também em comprar alguma coisa do Peru, a nossa carne vai chegar em condições extremamente competitivas ao mercado peruano. Nós estamos a 1.500, 1.700 quilômetros de distância lá para o porto. Imagine que a gente tem condição de sair daqui e no final de 24 horas de transporte, por exemplo, com tranquilidade, chegarmos até um porto do Pacífico. Então eu acho que o primeiro produto, o mais fácil, o mais visível, aquele que já está, de certa forma, pronto para ser exportado é a carne. Mas nós precisamos ter outros produtos, ter uma balança, ter um leque de opções de oferecer para a exportação, porque não se sobrevive só com um produto. A carne é um produto importante, ela tem uma gama de produtores, quase 30 mil produtores que participam desse mercado de produção, mas nós precisamos ter outras alternativas a oferecer. Em relação à carne, vamos começar falando de setores específicos. Qual a diferença da nossa carne? O que o produto acreano tem que pode oferecer de diferente? Olha, eu sempre falo o seguinte, se a gente que acostumou a comer a carne aqui do Acre, se a gente chegar em São Paulo, se a gente chegar em qualquer outro estado do Brasil e saborear e provar uma outra carne que não seja a nossa, a gente sabe a diferença. A qualidade na suculência, na maciez, na textura, na apresentação da carne é algo extraordinário. Nós temos uma carne de qualidade assim, considerada de excelência no Brasil. Então essa qualidade nossa vai ser um diferencial. E por que a gente atingiu isso? Pela base em que ela é produzida. Nós produzimos bois e vacas exclusivamente a pasto. Você vê que em época nenhuma a gente precisa fechar os bois e passar a dar ração, por exemplo, como eles dão lá na Europa, no restante da América e em outros países. Então a gente aqui, o nosso boi, o grande diferencial dele é que ele é produzido exclusivamente a pasto. Só come capim e algum sal mineral na suplementação mineral que é dada a eles. Fora isso, não tem essa coisa de fechar boi, de fazer arraçoamento de boi, igual a gente cria galinha, por exemplo. A gente vai oferecer uma carne de qualidade, produzida exclusivamente a pasto, e que isso certamente vai encantar os mercados em que ela chegar. Mauro, quais são as medidas que o governo está tomando para dar segurança ao mercado importador de carne, possivelmente carne acreana, para que essa carne saia daqui com as condições sanitárias ideais?
Olha, então, a partir de 99 mesmo, o governo começou um processo muito forte de combate, tentando erradicar a febre aftosa no nosso estado. Foram anos muito longos, de muito trabalho, de muita despesa, de muito comprometimento também dos produtores. Sem essa parceria, governo e iniciativa privada, nós não teríamos tido sucesso. Grande parte desse mérito é do governo, mas também é dos produtores, sobretudo destes que adotaram as campanhas de vacinação. Até que em maio do ano passado nós estivemos em Paris com o governador e recebemos ali o certificado de área livre de febre aftosa. Essa é a primeira condição para que a gente pense em exportar alguma carne, algum produto de origem animal, a gente estar livre de febre aftosa. Estamos. Não é fácil manter. Eu até digo que é mais fácil atingir o status de zona livre de febre aftosa do que se manter nele, porque aí a gente vai ter uma série de dificuldades, vamos ter que ampliar muito a fiscalização, coisa que o IDAF já vem se preparando, está construindo sede, está construindo postos, está ampliando o quadro de pessoal. Então o governo tem tomado uma série de medidas que visam dar tranquilidade àqueles produtores que estão seguindo as regras, que é vacinar o seu rebanho, fazer o controle efetivo na propriedade, ajudar para que os vizinhos também todos vacinem, atingir o nível mínimo de vacinação de 90% do rebanho que é preconizado pelo Ministério. Tudo isso o governo está cada dia mais apertando a fiscalização e eu ainda acho que a gente tem que ser cada vez mais rigoroso. A fiscalização, o combate para garantir a liberação de febre aftosa de maneira perene, ela tem que ser uma fiscalização muito rígida e o governo vai fazer isso, até para garantir o apoio que tem junto aos produtores e destes para o governo. Então eu acho que nós estamos começando a engatinhar para chegar a um mercado, a um caminho que vai nos levar a bons negócios, mas nós vamos ter que ser muito efetivos na questão da sanidade animal. E da parte do governo tem havido esse controle, esse incentivo, não tem havido assim, limitação de recursos para que a gente possa atingir esses objetivos. Portanto, eu acho que a gente vai ter, certamente vai conseguir atingir o mercado e vai se manter nele, coisa que eu repito, não é fácil. Em relação à produção de carne, o BNDES apontou aí com a possibilidade e ampliou a possibilidade de pagamento daqueles produtores que pegaram financiamento pelo BNDES em função das queimadas do ano passado. Mauro, como é que estão os nossos pastos em relação a isso? E se você pudesse também falar um pouco a respeito da nossa agricultura em função das queimadas, também seria muito importante agora. Acho que o ano passado ele foi um ano assim, de muita tristeza para a gente que... Eu estou nesse negócio de zona rural, de metido no meio do mato, desde que eu me entendo de gente. Acho que meus 4, 5 anos já começava a ir com meu pai para a fazenda. Naquela época, essa estrada de Chapuri não era mais do que uma estrada estreitinha. A gente passava pelo meio da mata, indo para a fazenda do meu pai, que fica a 21 quilômetros do trevo ali de Chapuri. Então, desde muito pequeno eu venho acompanhando isso, mas nunca tinha visto a situação que nós enfrentamos ano passado. Tenho 45 anos, há 40 anos pelo menos que eu me entendo desse negócio, nunca tinha visto uma situação nem parecida com a que a gente viveu ano passado. E digo mais, chegou num momento muito ruim, porque a pecuária nossa, como a de outros estados brasileiros, atravessa uma crise violenta por causa do preço do gado. Nós nunca tivemos, nesse período do ano, uma arroba tão baixa. O valor... Quanto está a arroba? Hoje R$40, R$41 a arroba do boi. É um valor que não remunera os investimentos que foram feitos, porque se você for ver os custos de produção da atividade pecuária, tudo aumentou. Com a subida do aço, o arame foi lá para cima. A estaca está cada dia mais cara, a mão de obra também sobe. Tudo, o sal mineral subiu, uma coisa absurda. Então tudo subiu, os custos subiram e o rendimento, o que o produtor ganha quando ele vende o boi, esse rendimento caiu muito. Até pela sua compatibilidade com o dólar. Algo em torno de $19 ou $18 o custo da arroba. Então a gente está com baixos preços de remuneração e altos custos de investimento. Por isso que a pecuária enfrenta uma crise. Combinado isso, com aquele momento de seca, com queima de pasto, com perda de pasto, é uma crise que o setor, só sendo um setor forte, como efetivamente o setor da nossa pecuária consegue sobreviver. Agora nós estamos nesse processo de recuperação. Há 4 meses atrás, quem teve pasto, na Amazônia é assim, quem queimou pasto 4 meses atrás, o pasto hoje está todo sementado já. Já caiu a semente do capim porque ele rapidamente conseguiu recuperar. O que não deve incentivar as pessoas a fazerem da queimada uma prática, porque nesse ano a gente teve as chuvas agora que estão retornando que foram muito favoráveis. Mas você pode ter uma situação de cada vez mais empobrecimento do solo. Então você queima uma vez, o solo perde um pouco a sua capacidade. Daqui a pouco, na terceira, na quarta queimada, esse pasto não recupera mais.
Então aí vira um dano definitivo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que cada vez adotar as práticas saudáveis de produção, tanto na pecuária quanto na agricultura, porque queimar, eu acho que é um verbo que nós vamos ter que tirar do mapa, vamos ter que tirar do nosso dicionário, vamos ter que conviver com outras práticas. Eu tenho dito assim, esse ano, depois do espetáculo de fogo degradante que foi o ano passado, esse ano, para mim, tem que ser o ano da atenção à mecanização agrícola. A gente tem que aproveitar muito melhor as áreas que já estão abertas. Temos imensas áreas de capoeiras que podem ser reconvertidas para a produção, sem precisar estar cada vez mais explorando matas primárias. A gente tem muitas áreas que estão em processo de degradação, ou já degradadas, que a mecanização pode reconvertê-las ao processo produtivo. Então, eu acho que a gente tem que pegar a experiência do ano passado e fazer desse ano o ano da mecanização agrícola para que os nossos produtores possam sentir que é muito melhor o aproveitamento dessas áreas já abertas, em degradação ou já degradadas, a gente pode reconvertê-las e eles podem ganhar dinheiro com a atividade de mecanização agrícola. Mauro, esse processo de mecanização agrícola não deve existir onde haja produtores organizados, unidos? Às vezes passa-se a impressão de que as cooperativas e o governo às vezes não trabalham de forma harmônica ainda, de forma que possa viabilizar economicamente projetos tão importantes como o da mecanização, por exemplo. Porque a mecanização parece que nós temos pontos isolados, não é isso? Como é que podemos fazer com que isso seja uma prática em toda a região do Vale do Acre, por exemplo, que é onde há a maior concentração do nosso poderio agrícola? Eu acho que a gente tem um processo meio que natural dessas coisas, a evolução um pouco natural. Primeiro entra a pecuária avança, cria áreas enormes, áreas desmatadas e coloca seus pastos. Em seguida os pastos começam a empobrecer e vem a necessidade de renovação desses pastos, é quando chega a mecanização. Se um produtor individualmente for montar uma estrutura de mecanização, é uma estrutura cara. Tem que comprar um trator, se for fazer muita coisa, um trator traçado, já se vão R$150 mil. Uma grade pesada de 24, 32 discos, já se vão mais R$30 mil. Então, se você for pegar a estrutura necessária para mecanizar uma área, é sempre uma estrutura muito cara. Por isso que a aquisição desses bens de forma cooperativa, como tem sido incentivado desde 2001 pelo governo estadual, é uma das saídas. Barateia e esparrama o custo entre os produtores. Isso faz com que, em algumas localidades, esse processo já venha acontecendo. Mas eu te garanto uma coisa, ela é uma atividade tão remuneratória, ela rende tanto dinheiro para o agricultor, que a gente já começa, ainda que em casos isolados, ver produtores já adquirindo seu próprio equipamento. Se você for aqui na 317, próximo de Rio Branco, ali pelos 55, 58, vai ver uma comunidade que está crescendo a área de produção agrícola a tal ponto de esse ano, agora nós estamos em pleno janeiro, estamos em plena construção de um silo graneleiro lá. Porque a unidade de armazenagem lá vai ter que ser uma unidade, vai ter que armazenar a granel. A gente espera que até abril esse silo graneleiro esteja pronto, porque aquela comunidade que está cada dia produzindo mais milho, vai receber agora um armazém, um silo graneleiro para instalar naquelas unidades, semelhante às que você vê em Goiás, Mato Grosso, por aí afora. Em Plácio de Castro a mesma coisa. Está aumentando muito a produção de grãos lá em Plácio de Castro. Também está sendo construído um silo graneleiro para poder ajudar o armazém da Cajá, que tem uma capacidade pequena. E é uma forma de armazenagem muito cara, através de sacaria. Veja que para eu armazenar um saco de milho que eu posso vender por R$15, tem que gastar quase um na embalagem. Então é quase 7% do que eu vou vender é num saco que eu compro e mando embora e não recebo de volta esse custo. Então a gente está mudando a forma também de armazenagem nessas áreas piloto em que a produção agrícola vem crescendo. Há um interesse muito forte em Brasileia. Lá já tem mais de 100 produtores, pequenos produtores assentados, um trabalho muito bem conduzido pelo Rosildo, do Sindicato Rural de Brasileia, junto com a gente da Secretaria. Esse trabalho tem dado resultados, também já está acontecendo. Senador Guiomar, Capixaba, vai haver uma explosão de mecanização agrícola, de área mecanizada em Capixaba, com o incremento da produção de cana-de-açúcar. São coisas que estão acontecendo no nosso Acre, agora, 2006, que esse ano vai ter eu acho que vai ter uma repercussão muito forte, inclusive no ânimo daqueles que querem entrar, mas às vezes nem sabem como. Qual a cultura que você destacaria para 2006, que você tem uma perspectiva de que esse ano vai ser o ano? Eu sempre imagino assim, que acho que os municípios têm que sair se especializando nas coisas, sabe? Então, se a gente quiser amendoim, por exemplo, a referência que vem é Senador Guiomar. Lá está crescendo a produção de amendoim. Se a gente quiser leite, hoje, a Acrelândia é um município que tem cada vez crescido mais sua bacia leiteira. Se a gente quiser grãos, Plácio de Castro, Brasileia, vão ter que dar essa resposta em termos de produção de grãos. Se a gente quiser abacaxi, a gente lembra muito de Tarauacá,
Mas aqui na região de Capixaba, Alcobrás, Zaqueu Machado, os produtores têm produzido muito abacaxi de excelente qualidade. Então, acho que assim, vai estar havendo uma espécie de especialização municipal por produtos. Mas eu acho que, sem dúvida, para mim, o carro-chefe desse ano vão ser 2 produtos. O primeiro é a produção de milho, que vai crescer muito aqui no nosso Acre, estou acompanhando isso de perto. A área de milho, de área mecanizada, tem aumentado ano após ano. Esse ano vai ter uma quebra significativa na produção de arroz, porque o preço do arroz ele não está remunerando o custo de produção da atividade, então os produtores plantaram menos, mas plantaram muito mais milho. E o segundo vai ser a cana-de-açúcar. Com a reimplantação da empresa hoje chamada Alco Verde, ali em Capixaba, eles já estão preparando os primeiros viveiros. À medida que esses viveiros vão crescendo, eles vão multiplicando isso por 10, sempre por 10. Então, quem plantou, eles plantaram cana agora em dezembro, janeiro. Quando for setembro, outubro, se tem lá 20 hectares, vão ter 200. Se tem 200, vão ter 2.000. Então, daqui até 2007, 2008, a produção de cana-de-açúcar vai assim, multiplicar talvez por 500 aqui no nosso estado. Por 500 vezes a produção de açúcar vai crescer, de cana-de-açúcar vai crescer. Então esse é um produto que é extremamente rentável do ponto de vista econômico. Você comparar, você pode obter R$100 por hectare ano na pecuária, mas lá você vai obter R$1.000, R$1.100 líquido por hectare ano. Então não tem comparação do rendimento de um produto com o outro, mas numa área específica do estado onde já tem uma usina para aproveitar essa produção. Eu acho que esses vão ser os produtos que vão ter assim, um incremento muito forte na produção aqui no Acre. Mauro, falar de agricultura é sempre muito empolgante, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o secretário de Estado de Agropecuária, Mauro Ribeiro. Mauro, no primeiro bloco nós terminamos conversando rapidamente a respeito da Alco Verde. Bom, 2006 está aí, a perspectiva, segundo a tua análise, é de que a produção de cana seja grande. Eu queria saber por que aqui na Amazônia o tratamento que se vê da cana-de-açúcar é diferente, por exemplo, da região sudeste. Há muitos críticos, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, região inclusive onde o Mauro Biagi, que está ligado agora ao projeto Alco Verde, tem a usina Santa Elisa, e ali fala-se muito que a cana é uma espécie de câncer da terra. Qual que é a diferença daquela monocultura existente lá e a praticada aqui na Alco Verde? A diferença é a monocultura. É que lá só se planta cana hoje em dia. Mas assim, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Pernambuco em 83, convivi muito com a indústria da cana-de-açúcar lá, tenho um pouquinho de experiência, muito pouquinho de experiência de cana-de-açúcar, mas dá para discordar assim ferozmente de quem fala que a cana-de-açúcar degrada a terra. Qualquer cultura, uma vez que ela seja mal conduzida, vai degradar a terra. Pode ser cana, amendoim, arroz, feijão, e a gente tem que comer. A gente tem que produzir arroz, feijão, a gente tem que ter alimento. Qualquer uma que seja mal conduzida vai degradar a terra. Agora, a cana-de-açúcar é o contrário. Bem conduzida é uma das que menos agride a terra, porque você planta cana uma vez a cada 6 anos. Você planta cana uma vez, dá o primeiro corte depois do primeiro ano, segundo corte, terceiro corte, quarto corte. Depois do quinto corte ou sexto corte, que você tem que talvez mecanizar novamente a terra para poder fazer o aproveitamento dela e a conversão dela para a cultura da cana novamente. Então, primeiro que não é uma atividade que você está sempre tendo que gradear a terra, está tendo que revolver terra. Segundo, é uma cultura muito exigente em elementos nutricionais. Então, eu tenho que a cana-de-açúcar só dá em terra rica. Quando a terra não é rica, a gente supre com o adubo mineral, nitrogênio, fósforo, potássio e microelementos. Então, o que a gente tem assim de experiência, se você pegar uma área em que os produtores foram para o lado da boa cultura, da boa agronomia, da boa agricultura, toda vez que usou cana-de-açúcar, quando eles saíram, o solo estava mais rico, o solo estava mais bem preparado, estava mais amansado, como a gente costuma chamar.
Então a cana-de-açúcar é, ao contrário, uma oportunidade excelente para você ter uma atividade em uma área de terra que às vezes não rende muito economicamente e os produtores precisam de dinheiro para sobreviver, eles precisam ter uma renda que remunere a sua fixação na propriedade. Se você tem uma cultura como a cana, os produtores vão ganhar mais dinheiro desde que estejam aplicando a tecnologia correta. E aí vão ter apoio. Nesse nosso caso aqui da Amazônia, o governo, que é partícipe também do consórcio que vai gerir a Álcool Verde, o governo vai garantir uma assistência técnica integral aos pequenos produtores, porque a gente quer fazer dessa unidade uma unidade diferente das outras. Para o governo não interessa que venha um produtor só, plante toda a cana-de-açúcar necessária à usina, ganhe rios de dinheiro, leve esse dinheiro embora. Ao contrário, a gente quer fazer dessa experiência da Álcool Verde uma oportunidade para que os produtores assentados no entorno da usina possam eles também aferirem renda, ganharem dinheiro com a atividade de exploração da cana-de-açúcar. Então, a gente vai poder mostrar que a cana-de-açúcar, para aquele tipo de solo, não é para todo tipo de solo, mas para os solos que a gente tem na região de Capixaba, solos profundos, bem drenados, textura média, areno-argilosos, solos extraordinários do ponto de vista do relevo. Você tem muito pouca declividade lá, você tem solos muito planos. Então, onde a cana pode ser explorada é onde a gente vai, assim, onde os solos são mais indicados. Então, a cana-de-açúcar vai dar uma resposta em termos de incremento de renda, na geração de uma cidade de oportunidades em torno da usina extraordinária. Por isso que o governo está investindo, está apostando que aquela usina vai ser, de certa forma, um modelo para as outras, para inspirar outras que possam se instalar, inclusive por aqui. Vai ser produzida energia na Álcool Verde? Qual vai ser o grande produto da Álcool Verde? Ainda na pergunta anterior, eu estava me lembrando, antes, quando eu estudava cana-de-açúcar, o grande problema das usinas era o que fazer com o vinhoto. Onde é que jogava? Vinhoto, o que é o vinhoto? Vamos dizer, um dos subprodutos, na hora que você extrai o caldo, vai fazendo o processamento industrial da cana para atingir, fazer o álcool, fazer o açúcar. Então, um dos resíduos disso é a vinhaça. Aquela vinhaça que era o grande problema ambiental que as usinas geravam. Quase sempre as usinas jogavam nos riachos. E aí é problema ambiental. Qualquer coisa que você fique alimentando o riacho com coisa que não seja água, até dejetos humanos, se você jogar, vai terminar complicando a vida, a microvida que tem naquele ambiente. Então esse era o grande problema. Hoje não é mais. Hoje toda a vinhaça, todo o excesso, assim, todo o excedente que é produzido, ele é utilizado na fertirrigação. Ele sai do solo cortado na cana, ele é espremido na indústria e ele volta para irrigar os viveiros que estão próximos à usina. Toda aquela coisa que era um problema ambiental passou a ser hoje uma solução do ponto de vista da economia da empresa. Uma espécie de insumo, né? Ela passa a irrigar e a fertilizar a terra, devolver para a terra aquilo que saiu da terra. Então todo o excesso de nitrogênio que a planta absorveu para desenvolver, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, o que a cana levou, traz de volta e melhora muito o ambiente daquela terra, irrigando a cana-de-açúcar no entorno da usina. Então até o problema ambiental não tem mais. Por isso que assim, hoje a gente tem absoluta confiança de que a indústria da cana é uma indústria limpa, cada vez mais ambientalmente correta, porque só assim ela consegue se manter. Aqui no nosso estado a gente quer incorporar centenas de produtores de base familiar no processo de produção da usina e por isso que eu acho que ela vai ter um futuro extraordinário aqui no nosso Acre. Você falou a respeito da produção de milho e acredita que esse ano vamos ter uma grande produção. Vinculada à produção de milho, nós temos também o incentivo do governo do estado, por parte do governo do estado, à produção de frangos. Queria que você relacionasse uma coisa com outra e se há a possibilidade, mesmo esse milho abastecendo esse nosso mercado interno de produção de frango, ainda há a possibilidade de nós abastecermos parte do mercado peruano, com essa integração que agora se concretizou. Você estava formulando a pergunta, estava me lembrando que há pouco tempo atrás, numa dessas campanhas que teve bem recente, galinha entrou na discussão da campanha eleitoral. Porque as pessoas parece que tinham orgulho de dizer que comprava-se não sei quantas mil galinhas de Rondônia. Eles enchiam a boca e falavam disso. Nunca mais falaram, porque agora ninguém importa mais, porque os nossos produtores estão produzindo. A partir do momento que a central de incubação do governo voltou a funcionar, e já se vão quase 2 anos, e já se vão quase mais de 200 mil pintos comercializados a R$1 em toda essa aqui no estado, e aproveito até essa deixa para dizer, tá, que a gente está nessa sexta-feira agora, retomando a produção de pintos de um dia. Quem quiser o pintinho de um dia, de excelente qualidade genética, para melhorar seu rebanhozinho de dentro de casa, é só ir à central de incubação lá no Parque de Exposições, que a partir de sexta-feira agora e toda sexta-feira até o final do ano novamente, a gente vai estar oferecendo no mesmo preço, R$1 cada pinto,
Esse recurso vai para o Fundepec, é um fundo que apoia o desenvolvimento da pecuária aqui no estado. É R$1 cada pinta, a partir de sexta-feira vai ter isso. De que horas? A partir de que horas? De manhã. Toda manhã as pessoas podem chegar, 3221-3893, é o telefone da central de incubação. 3221-3893, central de incubação. Então a gente passa a oferecer isso. Por que o governo trabalhou nesse negócio? Porque é uma oportunidade excelente para a gente ganhar dinheiro. Nós temos a tradição de consumir muita galinha caipira. A gente vê os nossos produtores saindo de suas áreas com 5, 6 galinhas, bota 50, 60 reais no bolso, arrumou o dinheiro do remédio, arrumou o dinheiro de uma coisa que quer comprar, da prestação da televisão, volta com galinha que ele está criando na propriedade. E o governo já está, inclusive, acabando a construção, encerrando a construção de um frigorífico, um abatedouro de aves na região de Brasileia, já pensando nessa possibilidade de ligação com o mercado peruano. E naquela região de Brasileia, a CEPROF, a SEAP, a Embrapa, a SEBRAE, CAT, todo mundo ajudando, a gente está ampliando muito a quantidade de produtores que estão criando galinhas naquelas áreas. Agora mesmo em Capixaba, também na região do Zaqueu Machado e do Alcobraz, há uma série de produtores que se organizaram em pequenas unidades cooperativas, também estão expandindo muito a sua produção de galinha. Ou seja, é uma coisa que dá dinheiro, que as pessoas sabem como criar, mas para isso precisam produzir o milho. Então a gente tem que aumentar muito a produção de milho para dar conta de alimentar esses animais que a demanda está aumentando muito por eles. Então a gente tem que aumentar a oferta de milho. Também aumentar muito porque o milho é um dos principais produtos que a gente vai poder exportar para o Peru. A demanda que o Peru apresenta para a gente anualmente, de 20 mil, 50 mil sacos de milho, que a gente às vezes não tem condição de atender, porque mal a gente consegue abastecer o mercado interno e ainda assim a gente ainda tem a importação de Mato Grosso para cá. Então, milho hoje é um produto que fácil de cultivar, dá muito bem nas terras do Acre, de Brasileia, Acrelândia, Plácio, Senador Guiomar, Rio Branco, Porto Acre, Bujari, onde você planta milho, dá com excelente qualidade, dá com uma precocidade que a gente não tem nos outros estados. Você compra uma semente de milho de alta performance tecnológica, ela vai precisar aí, o cara vem recomendando, colheita aos 120 dias. Com 94 dias, por experiência própria, do dia que joguei a semente no chão, aos 94 dias podia ser colhido. E ele vem com recomendação, mas por quê? Por causa da quantidade de luz que tem, por causa da quantidade de chuva que cai no nosso período de cultivo. Então, o milho é uma das culturas que o Acre pode, assim, alavancar fortemente a produção e a renda da agricultura familiar, até para pensar na geração de excedentes e exportação ao Peru. Mauro, só uma perguntinha básica. Como é que, se eu sou um pequeno produtor rural, como é que eu faço para investir no frango colonial, que é que características tem esse frango que possibilitam maior produtividade? E outra coisa, você falou aí em sementes de alta performance, e o que seria isso? Bem rapidinho então. O milho, a gente tem sementes que custam R$40 a saca de semente, 20 quilos, até semente que custa R$240 a saca de 20 quilos. Uma saca de 20 quilos de semente, você consegue 19 quilos de semente, você planta 1 hectare, mais ou menos 55, 60 mil caroços ou plantas por hectare que você vai plantar, 5 plantas por metro linear. Você pode ter uma variedade de milho desenvolvida para produzir 120, 150 sacos de milho por hectare. Essas de R$240, você tem que adubar com 400 kg de nitrogênio, fósforo e potássio, fazer uma cobertura com ureia, tem que ter muita tecnologia, tem que usar herbicida, muito tem que manter limpo, tem que usar sempre mecanizada. A outra, que você compra mais barata a semente, ela também produz menos, 50, 60 sacos. Então veja, eu posso ter na característica genética da semente que o melhorista colocou, eu posso ter um milho que eu vou conseguir produzir 60 sacos de milho, ou eu posso ter 180, 200 sacos de milho por hectare. Quem vai dizer isso é o que eu quero investir na cultura. Eu quero gastar R$200 por hectare de custo de produção, eu vou obter 50 sacos. Eu quero gastar R$1.000 por hectare de custo de produção, eu posso obter 150 sacos de milho. Então o rendimento ele é proporcional ao investimento na tecnologia que eu faço, por isso que tem essa diferença nas sementes. E ainda assim, os produtores que querem hoje começar um processo de criação de galinha, basta que eles procurem qualquer unidade da CEATE, do escritório da CEATE, qualquer unidade da Secretaria de Agricultura, se estiver aqui próximo a Rio Branco, pode vir aqui na nossa secretaria, pode ir direto lá no parque, a gente vai dar treinamento, dar assistência técnica, porque apesar de galinha ser um negócio muito fácil de criar, mas você quer ver uma coisa que mais mata a galinha na propriedade rural? Giral. Giral? Giral. Por quê? O giral que a gente tem na minha tem, todas nas casas da gente tinha até pouco tempo, a gente lava a louça ali em cima e fica acumulando aquela água suja ali embaixo, né?
a galinha bebe aquela água e sempre tem um mal que acomete a galinha. Então, um dos maiores complicadores, quem mais mata pinto nas propriedades, não é nem a onça, o gavião, que também é outra praga. Uma vez eu comprei 100 pintos para criar, o gavião comeu 30. Mas também eu mandei ele para o inferno, né? Comeu mais nenhum não. Mas é assim, o gavião come muito, mas o giral ele mata assim muita galinha. Então se a gente pegar, manter sempre seco, fazer uma canalizaçãozinha do giral da gente, jogar no canto, num buraco, que a galinha não tenha contato com aquela laminha que fica, aquela lama suja que fica, a gente já ajuda a preservar. Então a gente tem a orientação técnica, o modelo de galinheiro para criar extremamente rústico, pode ser coberto com palha, só que a gente tem um outro modelinho, que cria inclusive com cerca elétrica. Interessante você ter o berçário, os pintos se acostumando a levar um choquezinho bem fraquinho, só para eles poderem respeitar a cerca elétrica. Aí você bota uma cerca dessa altura no chão assim, de 30 centímetros, e as galinhas não voam. Elas ficam com medo daquele fio energizado. Então tem modelos para criar extensivo, solto no quintal, tem outros que você pode criar dando uma raçãozinha até os 21 dias, e tem aquele que você cria em piquetes. E tudo isso a Secretaria dá apoio técnico? Tudo isso a gente dá apoio integral para as associações. Nós não temos condição de atingir um produtor aqui, outro acolá, porque a gente vai ficar, não dá para a gente atender. Agora, organiza um grupo de produtores, a Secretaria dá apoio integral a esses produtores que queiram fazer da galinha uma fonte de renda em sua propriedade. Mauro, e preço? Como é que o governo estuda fórmulas de manter um preço mínimo para o pequeno produtor, especificamente na área de grãos? Bom, deixa eu pegar só o exemplo da galinha ainda. Se você produzir a galinha com as técnicas que a gente recomenda, usando ração oriunda da propriedade, utilizando folha de mandioca para preparar o concentrado, a ração, o milho que você produz, você vai conseguir produzir uma galinha com um custo aproximado de R$4. R$4. E vai vender às vezes por 12, por 10. Mas se você vender por 6, que já é um preço muito, você está ganhando 50% do seu investimento. Em 3 meses você pegou R$4 e transformou em 6. Então é 50% de rendimento. Se você conseguir vender por 10, você está pegando 150% de rendimento em 3 meses de trabalho. Você investiu R$4 no custo e ganhou 6. Então ganhou mais do que você investiu. Assim é também com o milho. O milho ele tem um custo de produção. Se a gente for buscar, a gente tem que buscar sempre eficiência, sempre ser mais produtivo. Quanto mais produtividade der naquela área com o milho, mais dinheiro a pessoa pode ganhar. Porque só se manter na propriedade, tá, quem ganha dinheiro. Assim é na borracha, assim é na castanha, assim vai ser no manejo florestal. Se não houver a possibilidade do cara ganhar dinheiro com a atividade que ele executa, ele não se mantém na propriedade. Vai vender o lotezinho dele, vai para cima da mata em outro canto, vai fazer qualquer outra coisa, mas não fica naquela propriedade se ele não está sendo bem remunerado. E acho que as condições que o governo oferece hoje, em termos de infraestrutura, o presidente agora acabou de deixar assinado um termo de compromisso de liberar esse ano quase R$9 milhões para atividade de ramal. Todo ano a gente gasta uma fortuna em ramal, mas por que a gente gasta? Porque é lá que estão os produtores. Tem que melhorar a situação de acesso, de transporte dos produtores. O programa Luz para Todos, hoje em dia é uma unanimidade. Onde você se vira, onde você vai, você passa no ramal à noite, você olha lá, tem uma luzinha, dá um orgulho, rapaz, de ver aquela luzinha lá naquele cantinho, saber que você ajuda. Os produtores nem te conhecem, mas você sabe que você ajudou um pouquinho a melhorar a vida daquela pessoa. Então, eu acho que essas condições que a gente tem, que o governo tem proporcionado, é que fazem com que a gente fique muito contente e muito animado com a perspectiva de produção que a gente tem. Eu te falo mesmo, sem ser aquela coisa ufanista, não há outro estado hoje com as condições propícias para dar uma alavancada muito forte na agricultura, na pecuária, em vários setores do extrativismo, como tem o nosso Acre. Nós temos uma possibilidade assim muito diversificada, nós temos um leque de oportunidades que se a gente não souber aproveitar, vamos ficar na beira da estrada vendo os outros passarem, ou, o que é pior, vem os outros com capital, compram tudo nosso, a gente vai inclusive ficar fora do mercado sem conseguir produzir, porque eles compraram as nossas coisas, nossas terras, e eles passam a produzir e ganhar dinheiro no lugar da gente. A gente tem que acelerar o nosso processo, tem que avançar mais, tem que ousar mais, tem que empreender mais, para que a gente tome o lugar, fixe a nossa raiz aqui e não deixe essa oportunidade que é nossa, entregue na mão dos outros. Nesse processo de integração, então, nós estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo, mas precisamos, hoje em dia não basta a gente andar rápido, porque a gente demorou tanto tempo a avançar, e a gente tem avançado muito nesses últimos 4, 5 anos, 6, 7 anos, a gente está avançando rápido, mas os outros avançaram muito mais rápido que nós. Então não basta a gente andar rápido agora, a gente tem que andar muito mais rápido que os outros. E por isso que é uma luta nossa contra o relógio. A gente tem que ser rápido, tem que ser produtivo, tem que ser eficiente, tem que buscar isso, tem que trabalhar dia e noite, porque os outros também fazem assim, para que a gente garanta que a oportunidade que é nos oferecida seja nossa, não seja dos outros.
Mauro, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de poder falar para todos os municípios. Interessante, sempre que a gente sai para dar uma rodada no interior, à noite quando você chega, que você liga, está lá o Ideias da Aldeia, é bom acompanhar. Um abraço a todos os amigos e amigas de todo o Acre. Obrigado mais uma vez. Bom, e depois dessa avaliação comprometida com o pequeno produtor, o Ideias da Aldeia se despede, contando com a sua audiência no nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.